ressuscitou, Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para Ele por se mandar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém o seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da igreja, com sua igreja, Ele vai morar. Viajar de longe para o visitar, de qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver. De qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas Ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas Ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando Ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da igreja, com sua igreja, Ele vai morar.
ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus enviou uma palavras de vida eterna, para aqueles que acreditam nas palavras dele. Porque o único que tem a verdade é o Senhor Jesus. Infelizmente, não são todos que vão acreditar nas palavras dele. Por isso que diz que palavra de vida eterna é para aqueles que acreditam. Porque se as pessoas elas não acreditarem nessas palavras, nas palavras que o Senhor Jesus disse, certamente essas palavras que eram para ser de vida eterna para este ou para esta, se converterá em palavras de condenação e morte. Porque essas palavras, disse Jesus, há de condenar o homem. Como eu já disse várias vezes a vocês acostumados a acreditar numa fé morta, uma fé que vão levar vocês para o inferno. Porque a Bíblia diz que a fé, ela não tem nada a ver com o que se vê, com o que é palpável, com o que é físico. A fé, a Bíblia diz que é acreditar nas coisas que nós não vemos. Por isso que o Senhor Jesus, Ele mandou pregar esse evangelho, porque ele vai voltar. Ele foi morto, mas agora está vivo. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não perceberemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui a Bíblia é bem clara em dizer
sobre a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele foi morto, mas agora está vivo. Ele subiu ao céu. E a Bíblia diz que o mesmo Senhor, ele vai descer do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares. Por isso que eu digo a vocês, que o Senhor vai voltar. A palavra do Senhor é a verdade. O Espírito Santo anuncia a verdade pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia guiar nós em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é necessário que você chegue ao arrependimento. Porque não há remissão de pecados sem arrependimentos. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos lavará, nos purificará de todo pecado, de toda injustiça. Mas isso se houver um arrependimento genuíno. Tem que haver um arrependimento de coração, de abandonar todos os nossos pecados, pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, a salvará. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará, disse o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus, ele trouxe palavras, as palavras dele é o único que pode te livrar da condenação, do fogo do inferno, do fogo eterno. Somente você obedecendo as palavras que ele disse. O Senhor Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João 8,51, a Bíblia diz assim: que aquele que guardar a palavra nunca irá para o inferno, disse a palavra do Senhor. João 8,51 está escrito, meu amigo. O Senhor Jesus disse em João 8,51: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Essa morte que a Bíblia está dizendo em João 8,51 é o inferno. Não é a morte física. Porque todos os seres humanos, eles morrem fisicamente. A diferença é para onde vai a sua alma. A maioria das pessoas acredita que todos vão para o mesmo lugar. Mas o Senhor Jesus não disse isso. A Bíblia fala sobre o inferno, sobre o lago de fogo e enxofre, sobre a morte eterna. E a Bíblia fala também sobre o reino de Deus. A Bíblia fala sobre duas portas. A porta da salvação, que é o Senhor Jesus. Em João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta do céu. Se você não passar por Jesus, se você não for provado pela doutrina dele, se você não lutar com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, para obedecer a ele e andar na sua verdade,
você não vai passar pela porta. O padrão de Deus, a doutrina de Deus, é o que o Senhor Jesus disse. Jesus, Ele tem as palavras que vai te salvar. Ele tem as palavras da vida eterna, meu amigo. Somente Ele tem as palavras celestiais. Somente Ele tem as palavras de vida. Palavras capazes de salvar qualquer um que queira ser salvo. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não estão preocupadas com a sua salvação. Tem gente que não está nem aí para a sua vida espiritual. Tem gente que não está nem aí para onde vai a sua alma. Outros acreditam que morrer acabou, que não existe vida após a morte. Outros acreditam que vão reencarnar. Mas a verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Após a morte física do corpo do homem, segue o seu juízo dele condenado ou salvo. Porque a Bíblia diz que nós só estamos salvos, nós só garantimos a nossa salvação se nós tivermos arrependimento aqui na terra, se nós abandonarmos nossos pecados, se nós arrepender verdadeiramente e deixar tudo pelo amor do Senhor Jesus. Aí, após a morte, nós está salvo, ou nós está salvo antes mesmo de morrer, melhor dizendo. O Senhor Jesus, Ele disse assim: se o teu olho te faz tu pecar, arranca, lança para longe de ti, pois é melhor que um teu olho se perca, do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno, o corpo e a alma. A Bíblia diz que os olhos, que a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos das pessoas, o coração das pessoas estão contaminados pelo pecado. Muitos vivem como que não existisse, meu Deus. Muitos vivem como que não quis Senhor Jesus nem veio aqui na terra, ou que Ele veio simplesmente passar e o que Ele falou foi bobeira. Infelizmente, o que a maioria das pessoas acreditam, pensam, porque se pensasse do jeito da Bíblia, do jeito que a palavra diz, certamente se converteria ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas não estou preocupado com a salvação, com a vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que conheça a ti só por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E essa palavra servirá de testemunha. Essa pregação de hoje aqui, nesse banco, servirá de testemunha contra vocês. A palavra de Deus, ela é desprezada pelos homens. Dá mais louvor, dá mais importância para as coisas do diabo. Para as coisas do diabo. Lança. Mas para as palavras de Deus, as pessoas desprezam a palavra de Deus. Mas o mesmo desprezo que as pessoas dão à palavra do Senhor Jesus, quando a sua alma descolar do corpo, o Senhor Jesus vai lançar uma palavra de desprezo no seu rosto também.
Ele vai dizer assim para você, que diz a Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muitos não estão acreditando. A Bíblia diz que no final dos tempos, o povo ia criar comichão nos ouvidos e iam se recusar a ouvir essa doutrina. Então essas palavras que o Senhor Jesus disse, ela vai servir de testemunho contra vocês. Vocês que não estão ligando para a palavra de Deus, vocês que desprezam ela, vocês que são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. A Bíblia fala em Tiago 4,4 que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então o povo prefere estar enchendo a cara de cachaça, o povo prefere estar fumando maconha, o povo prefere estar prostituindo, sendo um prostituto ou uma prostituta, sendo um adúltero, mas não querem abandonar os seus pecados. Uma coisa eu digo a vocês que vivem nessas práticas, nesses pecados: se vocês não abandonarem, esses pecados vão te lançar no fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre. As palavras do Senhor Jesus, o desprezo que as pessoas dão para estas palavras, vai custar muito caro, vai custar a sua alma queimando no fogo do inferno por toda a eternidade. O desprezo que você dá, você vai sentir no fogo do inferno. Estão ouvindo? Vocês que estão ouvindo a palavra e não estão dando crédito à palavra que o Senhor falou. Infelizmente as pessoas, elas vão dar crédito a essa palavra, vão saber que tudo que nós estamos falando é verdade. Infelizmente, é só quando a alma descolar do corpo. Quando a alma descolar do corpo, para que as pessoas vejam os demônios arrastando a alma dela para o inferno, é que elas vão acreditar que a Bíblia é a verdade, que a palavra do Senhor Jesus é a verdade. Imagine, o Senhor Jesus disse que no inferno onde há fogo e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Você tem certeza que você vai desprezar esse evangelho? Você vai desprezar essas palavras? As únicas palavras que podem te salvar? O único caminho que pode te levar para Deus? Você tem certeza que vocês vão mesmo dar um desprezo a Jesus? Vão deixar? Vão tomar a verdade dele por mentira? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O povo ama as coisas que é do diabo, o povo ama os seus ídolos, o povo vive na idolatria das imagens de escultura, o povo vive na idolatria da música, o povo vive na idolatria do futebol. Tudo isso é idolatria. Os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. As palavras do Senhor Jesus, ela não vai passar. Jesus disse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. A vinda dele é iminente, mas as pessoas não conseguem ver. As pessoas não conseguem ver que o Senhor Jesus, ele está voltando. As escrituras estão se cumprindo. As profecias anunciam o grande arrebatamento que abalará toda a terra. O povo está preocupado, né? Encher o seu coração, encher o seu ego de
servir ao mundo. O povo está preocupado em estar na frente da internet, está no TikTok, está vendo coisas que não vão levar ela a lugar nenhum, só contaminando a sua vida. O Deus desse mundo, aquele que serve o mundo, aqueles que obedecem o mundo, fala para eles. Infelizmente, essa pessoa é inimigo de Deus. A maioria não quer acreditar nisso. A Bíblia diz assim: nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. 2 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. 2 João capítulo 1, versículo 9: aqueles que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem Deus. E quem obedece o Evangelho do Senhor Jesus tem tanto pai como filho. Está na Bíblia. A Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores. Pode agradar um e desprezar o outro. Quem você está servindo? Quem é o seu Senhor? Infelizmente as pessoas estão com a mente cauterizada. Infelizmente as pessoas estão como zumbis. A maioria se tornou burro. Burro ao ponto de não saber diferenciar a mão direita da esquerda. As pessoas não sabem o que é o bem e o que é o mal. O povo não sabe o que é a mentira e o que é a verdade. A mídia, esse sistema maldito, tem entrado nas pessoas e estão controlando a sua alma, controlando a sua vida. E as pessoas estão contentes com isso. É como um cãozinho adestrado. É como um cachorrinho na mão de Satanás. O povo está acostumado a estar nas correntes. O povo está acostumado a viver acorrentado por demônios, por espíritos malignos. Você sabia que o Deus desse mundo é o diabo? 2 Coríntios 4,4 está na Bíblia, dizendo que o Deus desse mundo é Satanás. A Bíblia diz que o reino do Senhor Jesus não é deste mundo. Ele falou: o meu reino não é deste mundo. Jesus não é o Deus desse mundo. O Deus desse mundo é o diabo, diz a Bíblia. E as pessoas estão acostumadas a estar acorrentados, estão presos em religiões, em doutrina de demônios. O povo está acostumado com esse sistema. O povo está acostumado a viver com essa vidazinha medíocre, com essa vidazinha aí, né? Dizendo assim: ó, não me falta nada, eu tenho tudo. É o que o povo diz. E a sua alma? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ter o carro de luxo que for, você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma mansão, você pode ter a conta infinita, o cartão Black, que você pode comprar o que você quiser, mas não compre a salvação, não compre lugar no reino de Deus. Você vai para o inferno com a sua própria riqueza. O seu dinheiro não vai comprar nada nos céus. Nem um palmo, nem uma unha de terra, nem uma unha do reino espiritual.
isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que as pessoas dizem, não me falta nada, eu tenho tudo. Mas infelizmente, o Senhor Jesus disse assim, não sabe que você já passa, o desgraçado, miserável, cego e nu. Está escrito no livro de Apocalipse essas palavras. Aqueles que dizem, eu estou rico, que nada tenho falta. A Bíblia diz que você não passa um desgraçado, cego, miserável e nu. Você pensa que você vai comprar o terreno do reino dos céus? Você pensa que o padre ou o papa vai te vender alguma coisa lá em cima? Esses malditos não têm poder para nada. Eles estão te enganando com essa conversa do diabo. É de graça para entrar no reino de Deus. O sangue de Jesus Cristo, o sangue dele nos comprou. O sangue dele comprou toda a nação. O sangue dele é o que nós precisamos para entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia diz que por meio do Senhor Jesus, o Salvador do mundo, veio a remissão pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Não existe purgatório, não existe mesmo no sétimo dia, não existe reencarnação. Isso tudo é conversa do diabo. A Bíblia diz que o que existe é sangue de Jesus, o que existe é o nome de Jesus para perdoar pecado. Somente isso, e tudo isso é de graça, diz o Senhor Jesus. De graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus ele disse assim: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Jesus disse assim: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Vocês precisam conhecer Jesus. Não é o Jesus das religiões, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que foi morto, mas agora está vivo. Vocês precisam conhecer a verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No João 8:36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa conhecer Jesus e parar de acreditar na sua religião, porque a religião, nenhuma religião vai te salvar. Nenhuma religião é a verdade. A verdade é o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse assim na cara de Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Os bodes não vão ouvir. Os bodes não vão ouvir a palavra do Senhor. Os bodes não gostam da verdade. Os bodes gostam da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Então todos aqueles que vivem na mentira, todos aqueles que vivem no engano, todos aqueles que vivem fazendo coisas que ferem os mandamentos do Senhor, ferem a doutrina de Jesus
Bíblia diz que é filho do diabo. A Bíblia diz que nós temos que andar na luz, como ele na luz está. A Bíblia diz que Deus é luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, e a verdade não está em nós. Por isso que Jesus Ele deu essa palavra para que as pessoas viessem sair do engano, sair da mentira. Porque quando você conhece a verdade, você vai despertar se você está dentro da mentira. O coração de Deus, o desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos pela verdade. Também as pessoas elas não querem, a maioria não quer acreditar no que Jesus disse. A verdade sempre será uma. E a verdade não é o que as pessoas dizem ser verdade. O que as pessoas dizem assim, verdade, cada um tem a sua. Mas a verdade não é nenhum pensamento. A verdade não é nenhuma ideia de mente alguma. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Tá vendo, irmãos? O povo faz pouco caso da palavra. Infelizmente, a condenação é esta, né? Que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o diabo do que o próprio Deus. Deixa eu botar esse pedestal aqui. Deixa eu botar assim. Vamos essa câmera aqui. Bem, irmãos, que eu continuo a pregação. Se você chegar um pouquinho mais pra frente ali.
Glória a Deus. Continuando a pregação, o Senhor Jesus, Ele falou assim: quando o Filho do Homem voltar, acharei a fé na terra? A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé é dom de Deus. Só vão acreditar nas escrituras, nas palavras que estão escritas, nas profecias deste livro, aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele mandou eu pregar este Evangelho. Essas palavras, você não sabe a importância que tem estas palavras. O Senhor Jesus disse assim: que aquele que desprezar o pregador, a ele despreza. E aquele que desprezar ele, despreza aquele que enviou. Por isso que esse Evangelho é pregado. Porque Jesus, Ele vai anunciar essas palavras. Ele vai lançar em rosto essa pregação de hoje, nesse lugar. Ele vai dizer: a minha voz ecoou sobre a terra, através dos meus servos. E vocês não quiseram acreditar. Tudo isso é para lhe servir de testemunho. O Evangelho serve de testemunho. Porque essas palavras, é as palavras do Senhor Jesus. Não é as minhas palavras. Por isso que o Senhor Jesus, Ele mandou pregar esse Evangelho, porque esse Evangelho é a fé. É a fé verdadeira, é a fé pura. É uma fé sem mácula, sem ruga. É uma fé que é celestial. É tanto que a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que acreditar nele, somente nas palavras que Ele diz. Porque como só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E para que você, e por que vocês acreditam em mentiras? Você coloca você tem uma fé vã. Você que tem uma fé verdadeira, meu amigo. Você que tem uma fé pura. O que vai salvar é a fé. A Bíblia diz que a fé é ela que vai salvar o homem. E não é a fé em qualquer um. Não é a fé em qualquer coisa. Porque o mundo apresenta vários tipos de fé, vários tipos de crendice. A religião
ela apresenta vários tipos de coisas para que as pessoas venham acreditar nessas coisas. Mas a verdade não é nada além do que está escrito. Não existe várias verdades. A verdade é somente o que saiu da boca de Jesus. Em Oséias capítulo 4, a Bíblia diz que na terra não tinha dignidade, não tinha verdade. Só permaneciam matar, roubar, adulterar. A Bíblia é bem clara em dizer que na terra não existia verdade. A verdade só passou, a terra só passou a ter a verdade quando Jesus apareceu e falou as palavras da verdade. O Senhor Jesus disse como foi nos dias de Noé. Muitos comiam, bebiam, compravam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e eles não perceberam. A Bíblia diz que assim será na vida do Filho do Homem. Você vê que não está a mesma coisa, como o Senhor Jesus disse. Ele disse que quando que a vinda dele será semelhante aos dias de Noé. Noé, ele pegou 120 anos pregando, dizendo que Deus ia mandar o dilúvio, que ia destruir toda a terra, encher a terra de água até os céus. Noé pregava, fez um barco, mas conhecido como arca. Noé construindo a arca e pregando, 120 anos pregando, dizendo que Deus ia destruir, que Deus ia mandar o dilúvio. E para eles Noé não passava de um louco. Para eles Noé não passava de alguém que tem problemas mentais. Noé pregou falando que essa terra vai ser destruída. Até que Deus falou uma vez só com os animais. Noé pregou 120 anos, não conseguiu convencer ninguém da destruição que haveria de vir sobre a terra. Deus falou com os animais uma vez. Os animais entraram na arca, juntamente com Noé e sua família. Somente 8 pessoas escapando do dilúvio. E o Senhor já disse que será semelhante à vinda. A vinda dele será semelhante aos dias de Noé, que o povo comia, bebia, comprava, dava-se em casamento. O povo vive no mundo, como que o mundo não fosse ser destruído, como que o Senhor Jesus não fosse voltar, como que não existisse inferno, nem céu. As pessoas vivem como que não. Vamos dizer assim, eu quero curtir a vida. É como o mundo vive, como que não viesse destruição, como que não houvesse o juízo de Deus, como que não houvesse o dia do grande trono branco. Infelizmente as pessoas vivem assim. Como que não houvesse céus e no inferno. Muitos chamam Jesus de mentiroso. Muitos acreditam que Jesus é mentiroso quando ele falou sobre o inferno. As palavras dele, meu amigo, são as únicas que podem te livrar. É somente a verdade para libertar o homem.
Eu antes de conhecer Jesus, porque muitos conhecem o Senhor Jesus somente de ouvir falar, mas não conhecem Ele pessoalmente. Quem sabe alguém me pergunta, você conhece Jesus pessoalmente? As palavras dele, é Ele próprio. Quando você conhece a palavra, quando você conhece a verdade, você conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, Ele passa a reinar dentro do seu corpo através do Espírito Santo. E você passa a ser conhecido dele. Ou melhor, amigo dele. Jesus disse assim: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Como é que nós vamos ser amigos de alguém que nós não conhecemos? Somente pela palavra é que as pessoas vão ser íntimos de Deus, ter uma intimidade com Deus e ter a salvação garantida ainda nesse corpo mortal. A questão toda é que as pessoas não conseguem acreditar é porque é palavras. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, falaram para ele assim, ele falou assim: vai e diz que eu ressuscitei. Mas Tomé não acreditou, somente nas palavras. Que a fé, que excede todo entendimento, reine sobre o vosso coração. Porque o mundo espiritual é real. Como eu estou falando com você aqui, o mundo espiritual ele é real. Garanta a sua salvação enquanto a sua alma está no corpo. Depois que a alma descola do corpo, depois que esse corpo mortal tomba no chão, não há mais nada o que fazer. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ele falou que ele já estava salvo, mesmo no corpo físico, mesmo ainda como eu estou aqui, falando com vocês. Ele dizia estar salvo, porque a salvação não se conquista após a morte, mas antes da morte. Você só terá a vida eterna quando você receber o Senhor Jesus, receber as suas palavras e se converter após elas. Vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem
Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não tem ninguém para Fala assim, Deus ama todos. Eu já tirei já pro microfone. E outra vez, viu? Só conhece o pastor Raimundo? Conheço. Já foi? Ah, conheci mais. A condenação do juízo final. Ah, não, vai!